Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, nós preparamos para você um curso completo de Chanel de bico. E esse curso ele vai ajudar você a desenvolver ali uma estratégia para realizar com excelência. Eu me chamo Robson Emiliani e seja bem-vindo a esse curso, que será um curso 100% online com certificado no final. Tá certo? Então, eu estou aqui no meu salão e faz 15 anos que eu trabalho com cabelo e eu decidi compartilhar esse meu conhecimento. Afinal, eu já errei muito mesmo para fazer o Chanel de bico, que é um dos cortes mais pedidos, é um dos cortes que estão sempre em alta. Você percebeu que o Chanel de bico nunca sai da moda? Pois é, porque se trata de um corte que tem uma sofisticação. E para você desenvolver com excelência, é importante que você entenda que existe um passo a passo correto. Eu demorei para aprender esse passo a passo. Afinal, a gente erra muito, é normal. Mas eu vou compartilhar com você o passo a passo que faz com que hoje eu consiga entregar um resultado de excelência, entregando ali um Chanel de bico sofisticado. Existem alguns detalhes que fazem toda a diferença na realização desse processo. Provavelmente, detalhes que você não aprendeu em lugar nenhum. E eu vou compartilhar com você, pois é a minha experiência. E eu tenho certeza que esse conhecimento vai fazer com que você saia talvez, de repente, de um profissional cabeleireiro, uma cabeleireira que tenha dificuldades em fazer o Chanel de bico, para um profissional com excelência. E esse curso, ele tem certificado de participação, que eu vou estar explicando para você como você vai fazer para conseguir o seu certificado. Então esse curso, ele é o guia definitivo para desenvolver o Chanel perfeito. O guia definitivo, ou seja, é um guia, um passo a passo, um caminho que vai ajudar você a desenvolver o Chanel de bico perfeito. E para isso, nós dividimos esse curso em 6 tópicos. 6 tópicos que vão ajudar você a alcançar esse objetivo. Essa é a nossa proposta. Então, a primeira aula, o nosso primeiro compartilhamento será sobre avaliação correta. De repente, o seu erro está aí. Você não sabe avaliar o cabelo corretamente. Existem métodos, existe uma estratégia para fazer a avaliação correta antes de realizar o processo. Antes de pegar a tesoura na mão, em 5 minutos você faz uma avaliação e essa avaliação ela vai ajudar você a executar o Chanel de bico ali perfeito para aquela cliente. Nossa primeira aula nós vamos compartilhar esse conhecimento. Depois, o posicionamento da cabeça. A cliente ela precisa posicionar a cabeça dela na hora de realizar o procedimento de uma forma correta. E esse pode ser um erro também que muitos cometem. Eu já cometi muito esse erro. A terceira aula será sobre a mecha guia. A mecha guia ela é fundamental na hora de realizar o processo do Chanel de bico, na hora de fazer, de executar. É aquela primeira mecha que a gente corta e muitos também erram na hora de cortar, de fazer a mecha guia. De repente, pode ser um erro que você cometa, eu já cometi muito também. Nós vamos compartilhar ali de forma detalhada como fazer a realização da mecha guia. O quinto tópico, a nossa quinta aula, será sobre a segurança. Porque não adianta você ter todo o seu conhecimento, não adianta eu compartilhar todo esse conhecimento com você, e na hora que você for realizar o processo, na hora que você for pôr a mão na massa, você não se sentir seguro, não se sentir segura. Então a segurança, ela é fundamental na hora de realizar o Chanel de bico. E a nossa sexta aula será com a mão na massa. Nós vamos compartilhar com você, eu vou compartilhar com você o passo a passo na massa, ali com a mão na massa do Chanel de bico. Então você vai colocar a mão na massa. E eu vou compartilhar com você uma aula ali, depois que você tiver todo esse embasamento teórico, para você começar a iniciar e colocar todo esse conhecimento em prática. Essa é a nossa primeira aula. É a aula de apresentação do nosso curso. E eu quero finalizar essa aula fazendo um desafio com você. Eu gostaria que você pegasse uma tesoura. Eu tenho uma tesoura aqui na mão. É a tesoura que eu uso para cortar o cabelo. Pega uma tesoura
De preferência uma tesoura de cortar papel mesmo, que você tenha disponível. E eu quero que você, antes de qualquer coisa, tenha familiaridade com essa ferramenta, que é a ferramenta que nós usamos. É a nossa ferramenta mais importante para realizar o Chanel de bico. Sem essa ferramenta, sem a gente ter o domínio, sem ter familiaridade com essa ferramenta, não adianta nada ter todo o conhecimento. Porque na hora de colocar a mão na massa, esse vai ser o ponto-chave. Pega uma tesoura na mão. Esse é o desafio da aula de hoje. Quando nós cortamos papel, geralmente nós seguramos a tesoura com esses dois dedos aqui, ó. O dedão e o dedo indicador. Para cortar cabelo é o dedão e o dedo anelar. Essa é a forma correta. Então, o dedão aqui e o dedo anelar aqui. E o dedinho descansa aqui nesse pininho que tem na tesoura. Essa é a forma correta. E a gente movimenta só o dedão. Somente o dedão. O dedo anelar ele fica travado. Isso é importante para ter precisão na hora de cortar o cabelo. De repente você já trabalha com cabelo, você já tem experiência, mas você tem algum vício errado. E é importante segurar a tesoura dessa forma para ter precisão na hora de cortar o cabelo. E a precisão ela vem dessa forma correta de segurá-la. Esse é o primeiro desafio. Depois eu quero que você aprenda a guardar a tesoura, que é importante também. Segura a mão assim, ó, na horizontal. Bem horizontal mesmo. O pininho da tesoura tem que ficar no meio do dedo aqui, ó. Se ele ficar muito na ponta, ele cai. Se ele ficar muito abaixo, ele vai travar no dedo. E dessa forma, você vai pegar o dedo indicador e vai empurrar a tesoura entre o dedinho e o dedo anelar. Ó. Isso é para guardar a tesoura. Aí pega o pente na mão, simula que você está fazendo o corte de um cabelo. Vem aqui, por baixo, coloca o pente aqui, volta a tesoura e movimenta ela, como se você estivesse cortando um cabelo. Esse é o primeiro desafio que eu quero deixar para você nessa aula, para você começar. De repente você tem algum vício de corte, de segurar a tesoura, e essa é a forma correta, tá certo? Lá na frente você vai ver que essa primeira aula, você colocando isso em prática, vai ajudar você na realização do Chanel de bico perfeito. Então essa foi a nossa primeira aula. Um abraço.